Capítulo 391. A situação na cidade é arborizada. Quanto à questão da abertura da academia, não se preocupem. Eu cuido disso. O foco principal de vocês deve ser nas duas primeiras tarefas, disse Caim, ciente da surpresa de sua equipe. Se eles soubessem que um dos amigos mais próximos de Caim era o único filho do presidente da Devon Corporation e que seu mentor era um criador veterano associado à liga, talvez não considerassem a tarefa tão difícil. Afinal, mesmo tendo começado tarde, ele já havia se tornado um aliado da liga. No entanto, um membro da equipe Rocket abriu um ginásio. Até agora, ninguém havia conseguido fazer isso sem atingir pelo menos o nível de elite. Caim prosseguiu. Então, como está indo a investigação que lhe pedi para conduzir? Permita-me informar. Estes últimos 2 dias, desde que chegamos à cidade fandosa, realizamos uma investigação preliminar. Descobrimos que não apenas as forças visíveis aqui são fracas, mas as forças subterrâneas também não são particularmente impressionantes. O homem mais poderoso à primeira vista era o filho do prefeito, que tem cerca de 30 anos e força equivalente à de um capitão da equipe Rocket. Atualmente, ele é o chefe de polícia da cidade, responsável por manter a ordem, explicou Alec. Alec prosseguiu, além disso, existem duas facções clandestinas. Uma delas é a gangue da Serpente Negra, que se financia principalmente através da cobrança de taxas de proteção. Cerca de 80% das lojas e comerciantes de Leafton precisam pagar uma taxa mensal para continuarem em atividade, o que tem sido um obstáculo significativo para o crescimento comercial da cidade. A outra facção é um grupo de caçadores chamado Guilda dos Caçadores do Céu, registrado na Guilda dos Caçadores. Eles usam a cidade Foa como base de operações e caçam Pokémon nas florestas ao redor para obter lucro. Após ouvir falar sobre as três principais forças em Leafton, ficou claro que, embora a Liga estivesse presente, apenas uma dessas forças era afiliada a ela. Felizmente, o grupo de caçadores não interferiu muito na vida cotidiana dos moradores, impedindo que a cidade se transformasse em um gueto. Você investigou a força real dessas duas facções? E, Miyamoto, o que você descobriu sobre o mercado negro em Leafton? Perguntou Caim. Dado o pouco tempo disponível, não conseguimos analisar a fundo a força exata dessas facções, mas como o fio do prefeito consegue mantê-las sob controle, estimamos que estejam em um nível semelhante, explicou Alec. Quanto ao mercado negro, realizei uma investigação preliminar e descobri que ele é essencialmente uma fachada para a gangue da Serpente Negra. Está em um estado muito frágil e chamá-lo de mercado negro seria um eufemismo. Além disso, a cidade Fo não recebe muitos visitantes de fora, então não tem muito impacto real, acrescentou Miyamoto. Entre os subordinados de Caim, Miyamoto era o único com experiência em lidar com assuntos relacionados ao mercado negro. Nem Skin nem Alec tinham conhecimento específico dessas áreas, já que seu treinamento inicial foi na Ilha do Julgamento. Embora Alec tivesse passado algum tempo com seu tio, esse período foi mais focado em aprender sobre Pokémon e se preparar para sobreviver na ilha. Hoje, a tarefa de vocês é simples. Todos vocês se infiltrarão na cidade e avaliarão o verdadeiro tamanho e poder da gangue da Serpente Negra. Descubram a força de seus líderes e, com essa informação, decidiremos como lidar com eles, ordenou Caim, designando a tarefa do dia. Entendido. Responderam os 6 energicamente, levantando-se. Muito bem, podem ir e lembrem-se de remover quaisquer símbolos da equipe Rocket. Os 6 assentiram com a cabeça e saíram rapidamente. Era a primeira missão dele sob a liderança de Caim, e todos queriam dar o seu melhor. Caim, por outro lado, dirigiu-se para a Casa dos Fundos. Embora confiasse em Alec, o mesmo não se podia dizer de seu falecido tio. Então, ele pediu a um T que inspecionasse a casa de cima a baixo. No final, nada de suspeito foi encontrado. Caim sempre seguiu a regra de meio ao prevenido que remediar. Em vez de entrar na casa, ele foi direto para o terreno baldio atrás dela. Claramente, aquela área não recebia manutenção há muito tempo, o mato cobria tudo e os antigos campos de treinamento estavam completamente escondidos. Ainda assim, a área era extensa, embora não tivesse piscina. Caim possuía vários Pokémon do tipo água e, embora eles pudessem sobreviver fora d'água, ter uma piscina seria benéfico. Ele lançou várias Pokébolas, libertando Pokémon que havia capturado anteriormente, mas com os quais não tivera tempo de interagir adequadamente. Pessoal, continuem com as tarefas que vocês já conhecem. Jarados, Skorupi e Slowpoke, vocês ficarão responsáveis por cavar uma grande piscina aqui. Certifiquem-se de que ela seja funda e espaçosa o suficiente para que o Jarados possa se mover confortavelmente. Topius, eu sei que você não gosta de trabalhar, então vá para o telhado e fique de vigia. Se alguém tentar entrar, impeça.
Se alguém tentar entrar à força, expulse-o. Se você deixar alguém entrar, ficará sem comida por 3 dias, instruiu Caim. Os Pokémon estavam bem familiarizados com esse tipo de trabalho, já que o haviam feito antes em Malville City, então se adaptaram rapidamente. Enquanto seus Pokémon trabalhavam, Caim pegou mais 3 Pokébolos. Dentro estavam Toxic, Poliwag e Aron. Ele libertou os 3. Embora Poliwag precisasse de água para se mover adequadamente, rapidamente cavou uma pequena poça e se acomodou nela. Toshik, acredito que esta seja a primeira vez que nos encontramos. Meu nome é Caim e, a partir de agora, trabalharemos juntos, disse Caim, colocando alguns pokébocos de alta qualidade na frente de Toshik. A princípio, Toshik pareceu um pouco orgulhoso, mas assim que viu os pokébocos, esqueceu sua arrogância. Ainda era jovem e não conseguia resistir à comida, especialmente nessa fase de crescimento. Poliwag, eu sei o que você passou. Prometo que você nunca mais voltará àquele lugar. Siga-me e eu o tornarei mais forte, disse Caim a Poliwag. Poliwag, que estava confinado em um tanque na guilda dos caçadores, não teve uma boa experiência. Embora o tanque fosse grande, ver seus companheiros sendo vendidos um a um encheu de medo. Agora, parecia que seu novo treinador não era tão ruim assim. Lentamente, Poliwag colocou a cabeça para fora da água e comeu os pokébocos que Caim ofereceu. Por fim, Aron, com quem Caim já havia passado um tempo considerável, não exigiu muitas explicações. Caim simplesmente ofereceu os pokébocos que ele gostava. Ele acariciou a cabeça do animal e, como havia prometido treiná-lo, era hora de cumprir essa promessa. Durante o resto da tarde, enquanto seus Pokémon trabalhavam para limpar a área, Caim se concentrou em conhecer melhor Toxic, Poliwag e Aron. Entre os 3, Aron era o mais velho e o mais forte em nível e poder. Toxic, talvez por ser um Pokémon do tipo fogo, adaptou-se rapidamente a Caim e aos outros Pokémon, apesar de ser o mais jovem e ter o nível mais baixo. Poliwag, por outro lado, era mais tímido, provavelmente devido ao seu ambiente anterior. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulo 392. O plano para os Pokémon. Assim que as coisas se estabilizarem por aqui, é provável que Caim entre em um período de reclusão por um tempo, concentrando-se em seu desenvolvimento e crescimento. Portanto, o treinamento e os cuidados com o Pokémon devem ser organizados agora. Primeiro temos Honchkrow, que acabou de evoluir. Seu corpo cresceu mais que o dobro do tamanho, o que causou uma diminuição em seu controle físico. Além disso, devido ao aumento de nível na Ilha do Desafio, ele precisará de mais tempo para se adaptar. Como se trata de uma mudança na forma física, o peso que Honchkrow carregava antes tornou-se irrelevante. Por esse motivo, Caim ajustou a carga de peso de Honchkrow para 75 kg. Mesmo assim, Honchkrow está lidando bem com isso. O peso não deve ser aumentado muito de uma vez, mas sim gradualmente, uma vez que o corpo se adapte. Além disso, Honchkrow aprendeu um novo movimento do tipo voador, ataque aéreo. Embora poderoso, ele requer um tempo de carregamento considerável, o que diminui seu poder ofensivo. Reduzir o tempo de carregamento é algo que Caim precisará abordar. Honchkrow também mudou sua habilidade de trapaceiro para audácia, o que exige ajustes em seu ritmo e estilo de combate. Antes, seu papel era de suporte e distração, mas agora ele pode se tornar um atacante principal ou um finalizador. Moxie é uma habilidade extremamente poderosa quando se conquista um número suficiente de vitórias consecutivas. O próximo é Slowpoke. Slowpoke está com Caim quase desde que Honchkrow nasceu, sendo um dos membros mais antigos de sua equipe. No entanto, seu potencial verde escuro fez com que ficasse atrás dos outros Pokémon principais de Caim, tornando-o mais fraco em termos de habilidade. No entanto, essa questão deverá melhorar com o tempo, conforme a situação evoluir. A Ine já preparou tudo o que é necessário para sua evolução, mas Slowpoke ainda não decidiu em qual forma deseja evoluir. Tem havido hesitação, pois mudar de forma é um passo significativo para Slowpoke e adaptar-se a um novo corpo pode ser um desafio. No entanto, depois de testemunhar a evolução de Honchkrow e a virada na batalha, Slowpoke começou a considerar seriamente sua própria evolução. A evolução representa uma grande transformação para qualquer Pokémon. A evolução de Slowpoke é uma prioridade para Caim, já que, se ele quiser abrir um ginásio, precisará de Pokémon reconhecidos pela Liga. Slowpoke precisa evoluir para que Caim passe nos testes da Liga. Agora, Haunter. Durante sua estadia na Ilha do Julgamento, Haunter se beneficiou muito da Caverna Ghast, aumentando tanto seu nível quanto a concentração de energia do tipo fantasma em seu corpo, aprimorando significativamente seu poder.
Sendo um Pokémon do tipo fantasma, ele ainda precisa melhorar o controle sobre essa energia. Anteriormente, havia um problema com o excesso de energia que inflava seu corpo, mas após a compressão, sua forma tornou-se mais sólida. Isso o aproxima de uma constituição semelhante à de Jindar, embora ainda haja um caminho a percorrer. Terza. Zazel passou relativamente despercebido na ilha da prova, pois não havia muitos rivais à altura e sua força não era suficiente para mudar o rumo da batalha. Seu controle sobre energia do tipo gelo melhorou, mas agora precisa subir de nível e ganhar mais experiência em batalha. Nas próximas tarefas para estabilizar a Vila For, Sneasel será um dos Pokémon-chave de Caim, trabalhando nas sombras. É crucial que Sneasel não fique para trás da equipe principal em termos de nível. E depois temos Corupi. Seu nível atingiu uma posição incômoda dentro da equipe de Caim. Embora seja mais forte que recém-chegados Kumaron, ainda apresenta uma diferença considerável em relação à equipe principal. Como Skorupi foi o primeiro Pokémon que Caim chocou, ele tem grandes expectativas para ele. Até agora, não teve muitas oportunidades, mas neste próximo período, Caim planeja desenvolver suas habilidades do tipo veneno. Se inimigos adequados aparecerem, Skorupi e Snazel serão peças-chave nas batalhas de Caim. Quanto a Miltank, apesar de seu potencial aprimorado para a cor verde, Caim decidiu que ela não será um Pokémon de batalha principal, já que Miltank não gosta de lutar. Ela provavelmente será relegada à equipe de suporte, atuando como cuidadora de Aron e outros Pokémon. O leite e a natureza carinhosa de Miltank fazem dela a babá perfeita para Pokémon em crescimento. Com o leite, Aron e os outros ficarão mais fortes e saudáveis. Skorupi é um bom exemplo disso. A equipe principal de Caim está temporariamente organizada desta forma. Agora, sobre os três recém-chegados. Aron é o que menos preocupa Caim. Contanto que tenha comida suficiente, treinará por conta própria sem que seja preciso pedir. No entanto, se Caim não ganhar dinheiro rapidamente, Aron pode esgotar seus recursos. Apesar de seu pequeno tamanho, seu apetite é voraz, muito maior do que o de um Pokémon grande como Topius. Quando não tem nada para fazer, segue as instruções de treinamento de Caim ou desafia outros Pokémon como os Skorupi. Toshiki é a maior preocupação de Caim. Ele está em uma condição anormal que Caim vem tentando resolver. Esta noite, uma nova solução pode surgir, e Caim espera que ela tenha uma alta taxa de sucesso. Se a situação de Toshiki não for resolvida, Caim não poderá treiná-lo intensivamente e terá que se limitar a treinamentos físicos leves. Por último, Poliwar. O lago ainda está em construção, portanto, seu espaço de movimentação é limitado. Apesar de sua curta vida em um aquário com outros Pokémon, Poliwar desenvolveu uma maturidade incomum para seu tamanho, tornando-se muito popular entre Aron e Toshi. Em resumo, os Pokémon de Caim estão progredindo bem e seu caminho de crescimento já foi meticulosamente planejado. Com o tempo, Caim verá um aumento significativo em sua força. Esse será o momento em que Caim colocará todos os seus planos em ação. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulo 393 Preparando-se para agir. Ao cair da noite, o trabalho no quintal estava quase concluído. Todas as ervas daninhas foram removidas, liberando algumas áreas de treinamento pré-existentes. O espaço agora era grande o suficiente para todos os Pokémon de Caim treinarem. No futuro, Caim planejava adicionar alguns equipamentos mais especializados. O lago também já havia sido escavado preliminarmente. Embora ainda não atendesse aos requisitos de Caim, esperava-se que o Pokémon pudesse terminar a escavação no dia seguinte. Assim que estiver pronto, tanto o Poliwhirl quanto o Shayder poderão viver na água. Slowpoke e Gyarados também poderiam descansar no lago. Caso Caim decidisse expandir sua equipe de controle da chuva no futuro, este lago seria ainda maior. Além disso, ele tinha planos de desenvolver a montanha atrás do quintal. Com Aron e o Larvitar prestes a eclodir, devorar uma montanha não seria problema para eles. Eles podem até ficar sem montanhas para comer. À noite, Caim e sua equipe, liderada por Ski, reuniram-se mais uma vez na sala de conferências do segundo andar. Diga-me, o que você descobriu? Perguntou Caim. Os três se enquadraram e, finalmente, Alec decidiu fazer a denúncia, já que era quem melhor conhecia a área. Nos disfarçamos e nos separamos para coletar informações em locais diferentes. Fomos à delegacia, às lojas, pagando por proteção e subornamos alguns membros da gangue Black Snack e todos os relatos coincidem. A gangue Cobra Negra é liderada por 3 pessoas. Chefe, conhecido como Cobra Negra, provavelmente tem patente de capitão, já que dizem que ele lutou como fio do prefeito por quase uma hora sem que houvesse um vencedor claro.
É por isso que a delegacia não consegue se livrar deles e apenas tolera sua presença. A vice-líder é uma mulher apelidada de Cobra Verde, supostamente amante do chefe. Suas habilidades não são notáveis, mas graças ao seu relacionamento com ele, ela ascendeu ao cargo de segunda em comando. O terceiro líder é alguém apelidado de Víbora, cujas habilidades só pedem para as do chefe. Dizem que ele também está no nível de capitão. Ele não se dá bem com Cobra Verde, e a rivalidade entre eles é bastante óbvia, então talvez possamos explorar essa inimizade. A gangue Cobra Negra tem cerca de 50 membros com habilidades e capacidades bastante variadas. Eles não têm critérios claros para recrutamento, o que os faz parecer mais uma gangue de terceira categoria do que uma organização séria. Em Leafiton, que não é um lugar com muitos recursos, são essas pessoas que controlam a situação. Alec terminou de relatar suas descobertas. Caim assentiu com a cabeça, ponderando sobre a situação. Embora Vila Fuosa fosse apenas uma pequena vila, parecia estranho que a Gangue Serpente Negra tivesse crescido tanto sem a intervenção da Liga. Em geral, a Liga Pokémon agia rapidamente quando sua autoridade era ameaçada, não importando o tamanho da cidade ou vila. A menos que. A menos que a situação não tivesse sido comunicada à Liga. Como a gangue não causava grandes danos a Leafiton, apenas cobrava taxas de proteção, embora com frequência e a preços elevados, os cidadãos provavelmente toleravam a situação em silêncio. Além disso, Leafiton não tinha um centro Pokémon nem uma loja oficial da Pokémon. A autoridade da liga na cidade residia inteiramente na delegacia de polícia. Será possível que a gangue Black Snack e a delegacia de polícia estivessem em conluio? Não era uma possibilidade absurda. Nesse caso, Caim viu isso como uma vantagem, pois poderia eliminar todas as facções e assumir o controle total de Leafitou. Você já distribuiu os Pokémon deixados por Daishi? Perguntou Caim a Mimoto. Mimoto assentiu rapidamente. Sim, eu já os distribuí. Ski e Alec receberam 2 cada um, e eu fiquei com um. Quanto a Fox e os outros, eles ainda não estão prontos para lidar com nenhum. A distribuição parecia lógica. Os Pokémon de Daishi eram fortes e de alto nível, e Fox e os outros ainda não eram capazes de lidar com eles. Mesmo que, o primeiro a se juntar a Caim, mal recebeu sua parte, mas Miyamoto decidiu dar 2 a ele devido à sua lealdade. Alec, tendo pedido quase tudo na ilha do julgamento e com pouco tempo para capturar Pokémon, também recebeu 2. Miyamoto, que se especializava em Pokémon do tipo lutador, não estava particularmente interessado nos Pokémon do tipo Pedra de Daishi, mas precisava preencher suas lacunas, então manteve um. Com essa distribuição, os 3 agora tinham o poder de um capitão, Miyamoto na liderança, seguido por Alex que os outros 3 ainda estavam longe de alcançar esse nível. Preparem-se esta noite, especialmente com medicamentos e poções de cura. Fox e os outros sigam as ordens de Ski. Miyamoto e Alec, vocês agirão por conta própria. Eu cuidarei dos 3 líderes. Vamos exterminar toda a gangue Serpente Negra esta noite, disse Caim com firmeza. Para Caim, a gangue era apenas um obstáculo menor, e em sua vida passada, ele já havia lidado com muitos grupos semelhantes. Os demais responderam com entusiasmo. Até mesmo Alec e os outros pareciam um pouco nervosos. Eles estavam animados. Essa seria a primeira batalha deles, e também o primeiro passo na expansão por toda a região de Oem. Tinha que ser uma vitória impecável. Ain estava começando a demonstrar sua verdadeira liderança. No futuro, ele não seria apenas um capitão da equipe Rocket. Seu próximo objetivo era construir um ginásio em Leafiton e assumir o controle total da cidade. Com uma base como essa, seu crescimento seria muito mais rápido. Lembrem-se, eliminem todos os inúteis e imorais. Aqueles com potencial suficiente podem ser recrutados, mas não podemos depender apenas dessa gangue para controlar a cidade. É melhor matar muitos do que deixar algum escapar, ordenou Caim fiamente. Caim queria estabelecer a ordem no submundo de Leafiton do zero. E, se possível, também queria ditar as regras à vista de todos. Para alcançar o controle total, não poderia haver espaço para parasitas ou para os mais fracos. Todos tiveram que ser eliminados. Era uma forma de incutir respeito. Sim, responderam os 6 em uníssono. Descanse um pouco, começaremos à 1 da manhã, disse Caim, levantando-se e saindo da sala de conferências. A batalha começaria à 1 da manhã. Embora seus oponentes não representassem uma ameaça significativa, Caim não podia se dar ao luxo de baixar a guarda e precisava se preparar. Além disso, ele ainda tinha algumas questões pessoais para resolver. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco.
Capítulo 394 Desarraigando o problema. Após retornar ao seu quarto, Caim pegou uma Pokébola especial. Era uma Pokébola personalizada que ele havia comprado especificamente no mercado negro de Saffron City. Projetada principalmente para aumentar o conforto dentro da Pokébola, ela também fortalecia o vínculo entre o Pokémon e seu treinador. É semelhante a uma bola amiga, mas não exatamente do mesmo nível. Esta Pokébola custou uma fortuna e foi feita às pressas de acordo com as especificações de Caim. Apareça, Miss Magius, disse Caim enquanto lançava a Pokébola. Senhorita. Miss Magius flutuou para fora, soltando um leve grito. Ao ver Caim, seus olhos brilharam e ela rapidamente flutuou em sua direção. Após passarem um tempo juntos e influenciada pelos outros Pokémon de Caim que a encorajaram a confiar nele, a inocente Miss Magius já via Caim como seu melhor amigo e parceiro. Embora Caim ainda não pudesse comandar Miss Magius completamente em batalhas complexas, ele conseguia dar instruções básicas para usar certos movimentos. Caim estava confiante de que, com mais tempo juntos e à medida que sua força aumentasse para um nível próximo ao de Elite, ele seria capaz de comandar Miss Magius em lutas mais complexas. Nessa altura, com Miss Magius como seu trunfo, Caim teria a confiança necessária para enfrentar oponentes de nível de Elite. Embora Miss Magius já possuísse a força de um Pokémon de nível Elite, sua falta de experiência em combate a tornava semelhante a um Pokémon recém-nascido. Ela não tinha um ritmo de batalha definido, o que dava a Caim a oportunidade de moldá-la como desejasse, sem precisar treiná-la do zero, mas ainda assim com um poder imenso. Se alguém mais soubesse dessa oportunidade de treinamento perfeita, sem dúvida tentaria tirá-la de você, até mesmo treinadores de elite não hesitariam em agir. Se você ficar entediado na Pokébola, pode ficar na minha sombra quando a ter. Só tome cuidado para não chamar atenção indesejada, avisou Caim a Miss Magius. Senhorita Tio. Miss Magius assentiu obedientemente enquanto comia os Pokébocos que Caim havia preparado. Embora ficar com Ante não aumentasse o vínculo dela com Caim tanto quanto estar dentro da Pokébola, Ante, sendo um dos Pokémon mais antigos de Caim, incentivaria a confiança e a obediência de Miss Magius em relação a ele. Isso poderia até acelerar o tempo necessário para Caim utilizar plenamente o Miss Magius em batalha. Deixando Miss Magius na sala, Caim começou a estudar a proposta do sistema para corrigir a condição anômala de Torchic. Primeiro, ele precisava lidar com os problemas internos de Torchic. No entanto, após observar atentamente suas interações com Arumi e os outros Pokémon, Caim percebeu que Torchic estava gradualmente melhorando seu estado mental. Assim, Caim não estava muito preocupado com o estado emocional de Torchic. Em relação ao seu estado físico, o sistema forneceu uma fórmula para criar Pokéblocos especiais. Com o uso consistente, estes melhorariam gradualmente a condição física de Toti. De acordo com a análise do sistema, havia 70% de chance de que, uma vez resolvida a anomalia de Toti, sua qualidade geral aumentasse para um nível mais alto. Essa probabilidade superou as expectativas de Caim. Se, com 70% de chance, Torchic não melhorasse, isso significaria que seu potencial era inerentemente limitado e seria melhor deixá-lo crescer mais pacificamente. Contudo, independentemente de tudo, a habilidade aumento de velocidade do Torchic garantia um aumento oculto em sua qualidade. Isso significava que, contanto que Torchic evoluísse com sucesso para Blaziken, sua qualidade aumentaria automaticamente. Além de Torchic, Aron e o recém-adicionado Poliwag também exigiam Pokéblocos especiais. Para Aron, Caim poderia adaptar a fórmula que havia criado para Steven, adicionando leite purificador geocêntrico, aprimorando ainda mais as habilidades de Aron como um Pokémon do tipo Pedra. A longo prazo, isso faria de Aron, uma vez evoluído para Gon, uma fera imparável com defesas inquebráveis e poder de ataque devastador, capaz até mesmo de usar golpes do tipo dragão com eficácia. Poliwag, por ser um Pokémon do tipo água, era mais fácil de cuidar, e adicionar cristais de energia aos seus Pokéblocos completaria a fórmula. Atualmente, Caim adicionou uma pequena quantidade de pó de cristal de energia a todos os Pokéblocos que ele fez para seus Pokémon. Embora isso não tenha melhorado a qualidade deles, ajudou seus Pokémon a crescerem mais rápido sem efeitos colaterais. Smeagol brincava alegremente no quarto, entretendo-se até mesmo com um simples vaso enquanto Caim criava os Pokéblocos. Smeagol era atenciosa o suficiente para não perturbar, criando uma atmosfera harmoniosa para o trabalho. Caim sabia que o tempo que dedicava a fortalecer seu vínculo com Smeagol todas as noites seria crucial quando chegasse a hora de lutarem juntos, uma sinergia maior que a soma de suas partes. Conforme o relógio se aproximava da 1h da manhã, Caim guardou as ferramentas e os Pokéblocos que havia terminado.
Vamos lá, Miss Magius. Você prefere ficar na Pokébola ou acompanhar a na minha sombra? Perguntou Caim com um sorriso. Senhorita Tio. Miss Magius respondeu prontamente, desaparecendo na sombra de Caim para brincar com Alter. Sorrindo com satisfação, Caim observou como seu relacionamento com Miss Magius estava se fortalecendo a cada dia. Caim vestiu uma capa preta com capuz. Naquele momento, não importava se ele fazia parte da equipe Rocket ou da Liga, o melhor era não revelar nenhuma de suas identidades para evitar atenção desnecessária. Ele desafiou Antico e Snazel. Para essa missão, eles eram os mais adequados. Na sala de reuniões, Alec e os outros já estavam preparados. Todos usavam trajes furtivos pretos, alguns com capuzes e outros com máscaras pretas para ocultar suas identidades. Lembrem-se, o objetivo desta noite é erradicar completamente a gangue da Serpente Negra. Apenas aqueles considerados úteis devem ser capturados, o resto. Eliminem-nos, disse Caim fiamente das sombras de seu capuz. Sim. Todos que emergiram da ilha do julgamento carregavam consigo uma aura assassina. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulo 395. A Serpente Negra. Um grupo de pessoas, todas vestidas com capas pretas, caminhava pela noite. Se não fosse pela segurança precária em Leafiton e pela pouca gente a essa hora, alguém poderia ter chamado a polícia ao vê-los. A sede da gangue da Serpente Negra ficava no canto noroeste da cidade, enquanto a casa de Caim ficava no canto sudoeste, ambas no lado oeste. Cada membro montava seu Pokémon percorrendo os caminhos lamacentos, enquanto Caim esperava em seu quarto. Slowpoke havia marcado todos os 6 com coordenadas psíquicas. Dado o pequeno tamanho de Leafiton, Caim poderia se teletransportar a qualquer momento. Ele só precisava esperar até que os 6 chegassem ao esconderijo da gangue da Serpente Negra para se juntar a eles. Logo, meia hora depois, na velocidade em que seus Pokémon se moviam, eles chegaram à entrada do esconderijo. Devido à estagnação econômica da cidade, não havia muitas atividades recreativas. Até mesmo um grupo clandestino como a gangue da Serpente Negra passava as noites em sua base, se divertindo. Quando Alec e os outros chegaram ao portão, não houve batalha como esperavam, pois os 2 guardas já estavam dormindo profundamente. Como autoproclamados governantes da aldeia, os guardas da Serpente Negra não previram que alguém atacaria seu esconderijo no meio da noite. Eles estavam acostumados a relaxar e cochilar depois da meia-noite. Assim, eles não perceberam a emboscada de Alec e dos outros. Matem-nos, ordenou Alec, franzindo a testa, pensando que a gangue da Serpente Negra era ainda mais patética do que ele imaginava. Seguindo suas ordens, Fox e outros 3 soltaram seus Pokémon, que eliminaram os guardas adormecidos antes que pudessem despertar de seus sonhos. De repente, uma onda psíquica distorceu ligeiramente o espaço. Graças ao teleporte de Slowpoke, Caim apareceu ao lado dos 6. Senhor, vocês o cumprimentaram respeitosamente. Caim recolheu o Slowpoke para sua Pokébola. Não era hora de lutar. Vamos lá. Vamos ver o quão inútil essa gangue é, disse Caim, olhando para os 2 cadáveres no chão. Invocando Anticrow e Snazel, ele avançou. Os 7, vestidos de preto, pareciam a própria morte emergindo do submundo. No pátio, algumas pessoas brincavam, outras roncavam e outras bebiam com amigos. Mas ninguém estava de guarda. Quando Caim e seu grupo apareceram diante deles, em vez de reagirem com alarme, esfregaram os olhos, sem demonstrar qualquer sinal de pânico. Não era que estivessem calmos, simplesmente não conseguiam acreditar que alguém tivesse invadido seu esconderijo. Vivendo de forma imprudente, eles não pensaram na própria segurança. Matem todos eles, ordenou Caim em voz baixa, franzindo a testa. Inicialmente, ele pensou que poderia haver alguém útil dentro da gangue da Serpente Negra, mas estava enganado. Sem vivenciar a aprovação do sangue e as lutas de vida ou morte, nenhum talento real poderia emergir. Os 6, seguindo a ordem de Caim, libertaram todos os seus Pokémon e atacaram aqueles que ainda não haviam reagido. Imediatamente, o cheiro de sangue impregnou o ar e gritos ecoaram por toda parte. O massacre havia começado. Caim ignorou e chutou a porta do prédio, entrando. Os gritos finalmente acordaram os que estavam lá dentro. Um homem de meia idade, vestindo-se às peças, saiu correndo com uma mulher apenas para encontrar Caim no saguão. O semblante do homem escureceu. Não só haviam interrompido seus negócios, como, a julgar pelos sons vindos de fora, sua gangue nem sequer estava oferecendo resistência. Ora, quem é você? Fugiu o homem enquanto se atrapalhava tentando se vestir. A mulher ao lado dele não parecia ter pressa em ajeitar a roupa. Em vez disso, ou para Caim com interesse.
Aquele que vai te matar, disse Caim calmamente. Seu idiota. Onde está Vipê? Foi ele quem te mandou. Eu te pago o dobro do que ele ofereceu. Gritou o homem, supondo que Caim tivesse sido enviado por seu rival, Vipê. Afinal, como líder local em Leafeton, ele nunca teve a intenção de expandir seus domínios ou ofender ninguém. Estava confiante de que seus laços na cidade eram inabaláveis. Sob o capuz, Caim ergueu uma sobrancelha. Parecia que a rivalidade entre Vipê e aquele homem havia chegado a um ponto de ruptura. Nesse instante, Vipê saiu de outra sala. Ao ver Caim, demonstrou leve surpresa. Olhou para o homem enfurecido, mas permaneceu em silêncio, observando. Ele lançou um ar de desdém para a mulher. Caim não estava interessado no dama deles e não tinha tempo a perder com isso. Onde foi, Tywin? Snazel, agilidade, ordenou Caim fiamente. O homem rapidamente lançou duas Pokébolas, das quais emergiram dois Pokémon semelhantes a cobras. O sistema de Caim os analisou e exibiu suas estatísticas. Um era uma Bok de nível 35 com qualidade azul clara, e o outro era um CVP de nível 36, também de qualidade azul clara. Ao que tudo indica, a gangue da Serpente Negra tirou seu nome desses dois Pokémon. Ao menos o homem tinha alguma ferocidade, pois não hesitou em usar seu Pokémon mais forte sem se conter. Escute, amigo. Esta é sua última chance. Se você for embora agora, não vou revidar, gritou o homem, sentindo a pressão emanando do Pokémon de Caim. Caim havia sido superestimado. Tendo chegado tão longe, ele não tinha intenção de negociar. Onde ficou? Ataque de Azenhabok. Slezel, vento gelado. Ah, e onde ficou? Voando direto para Bok. Na velocidade atual, percorreu a distância num piscar de olhos. Entretanto, Snazel liberou uma rajada de vento gélido que, combinada com o movimento de Ontifou, atingiu a Bok e Seviper ainda mais rapidamente. Num instante, ambos os Pokémon ficaram cobertos por pequenas partículas de gelo. Até o homem sentiu o fio e ajeitou as roupas. Sua inspeção mudou rapidamente. A velocidade de Ontifou havia superado suas expectativas. A Bok, use pesa trovejante no Ontifou. Seviper, use dança das espadas. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulo 396. Mate-o. Ontifou, use Protect. Em seguida, use Wind Attack. Zazel, use Taunt no CVP para interromper. Caim continuou dando ordens. As asas de Ontifou atingiram a Bok com força, fazendo-o cambalear para trás de dor. No entanto, Ontifou não parou e mergulhou rapidamente de novo. Sob as ordens da Serpente Negra, a Bok suportou a dor intensa enquanto suas presas começavam a acumular energia elétrica. Mas era evidente que a Bok não era bem treinado no uso de presa trovejante. Antes que pudesse desferir o golpe por completo, Ontifou atacou novamente com asas imbuídas de energia voadora. Mesmo assim, a Bok, demonstrando a resiliência de uma cobra venenosa, suportou a dor e, no exato momento em que Ontifou atacou, lançou presa trovejante. No entanto, Ontifou, prevendo esse movimento, formou uma barreira de energia verde ao seu redor, bloqueando o ataque com Protect. Imediatamente depois, Ontifou atacou a Bok novamente com suas asas. Enquanto isso, Seviper estava prestes a usar Dança das Espadas, um movimento que poderia aprender no nível 36. Mas, devido ao efeito de lentidão causado pelo vento gelado de Snazel, não conseguiu completar o movimento antes que Snazel o interrompesse com provocação. Droga. A Bok, use pesa trovejante de novo. Seviper, use golpe venenoso nos Nazel. O rosto da Serpente Negra estava tão escuro quanto seu apelido. Ao mesmo tempo, ele lentamente estendeu a mão para pegar outras duas Pokébolas que carregava nas costas, pronto para arremessá-las caso as coisas não corressem bem. Aim percebeu o movimento, mas não reagiu. Na verdade, ele esperava que a Serpente Negra invocasse mais Pokémon. Tanto o Ontifou quanto os Nezel precisavam desesperadamente de uma luta, um para consolidar sua força atual e o outro para aprimorar suas habilidades de combate. Vamos acabar com isso. Ontifou, use Pulso Sombrio. Snazel, raio de gelo no CVP. Energia sombria rapidamente se concentrou em Ontifou, emanando forte malícia. O movimento Pulso Sombrio se formou em um instante e foi lançado contra a Bok, que, enfraquecido por repetidos ataques, não conseguiu resistir. Enquanto isso, Snazel cruzou suas garras e lançou raio de gelo em direção ao CVP, que se movia rapidamente, mas ainda estava em velocidade reduzida. O raio de gelo atingiu o CVP em cheio, reduzindo ainda mais sua velocidade. Enquanto isso, Snazel, impulsionado por vento de cauda e sua própria agilidade, desviou facilmente do golpe venenoso de CVP, brincando com ele em uma batalha de desgaste.
Apareça, Meritiena. Use presa trovejante Monticou. Nuzleaf, use fogo na vara. Finalmente, a serpente negra não conseguiu se conter e lançou suas duas últimas Pokébolas, trazendo à tona seu Pokémon principal. O que você está esperando? Ataque também, ou você está acabado? Gritou a serpente negra para a serpente verde, que ainda observava da lateral. Serpente Verde, percebendo que seus destinos estavam entrelaçados, hesitou por um momento antes de preparar sua Pokébola. Mas antes que pudesse agir, Víbora, com o ar assassino, sacou uma faca e a colocou no pescoço de Serpente Verde. Com voz fria, ele sussurrou: "É melhor você não se mexer. Se fizer isso, sua beleza desaparecerá para sempre." Sentindo o aço fio da faca contra sua pele, Serpente Verde ergueu as mãos, mostrando a víbora que não tinha intenção de resistir. O rosto de Serpente Negra ficou vermelho de raiva. "Víbora, eu te tratei bem. E agora você está se aliando a estranhos para me matar? Quando eu terminar com ele, você será o próximo." Gritou furiosamente. Viper cuspiu no chão e disse com desdém: "Por favor, você realmente acha que estaria onde está sem a minha ajuda? Sou farta de você e do seu jeito de deixar uma mulher me pisotear." Caim apenas observou a cena, indiferente. O pulso sombrio de Onticrow atingiu a boca em cheio, nocauteando sem surpresas. A habilidade Audácia de Onticrow foi ativada, aumentando seu poder. Enquanto isso, CVP, ainda lutando contra Snazel, ficou gravemente ferido pelos ataques contínuos. Apesar de sua resistência, os múltiplos cortes em seu corpo e os danos causados pelos estiaços de gelo o deixaram em péssimo estado. Ontifou use ataque aéreo em Nuzeaf e depois finalize Meitiena. Zazel use impacto de gelo. Onchkou, voando pelos ares, envolveu-se em uma chama azulada enquanto carregava o ataque aéreo. Zazel, por sua vez, manipulou energia gélida, formando duas grandes estalactites de gelo e arremessando-as contra CVP, que, devido à sua velocidade reduzida, não conseguiu se esquivar. Ao se virar, Black Serpent viu Ontifou envolto em chamas azuis, mergulhando em direção a Nuzleaf, que não teve chance de se esquivar. O ataque foi devastador e Nuzleaf foi nocauteado, ativando novamente a habilidade Moxie de Onticrow. CVP também foi atingido por uma das lanças de gelo que perfurou seu ponto fraco e o prendeu ao chão, impedindo-o de se mover. Num instante, Black Serpent ficou apenas com Meitiena. "Espere, espere. Eu te pago", gritou Black Serpent, com o rosto agora pálido e desesperado após perder três de seus principais Pokémon. Mas nem Ontifou nem Caim estavam dispostos a ouvir. "Mateno", ordenou Caim friamente. Com um grito agudo, Ontifou carregou o ataque aéreo, atingindo Meitiena com força e finalizando-o. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulo 397 Vazio. Ontifou derrotou Meitiena com um único golpe. Com seu nível superior, o poder acumulado por sua habilidade Moxie e seu poderoso movimento ataque aéreo, derrotar o Meitiena comum não representou nenhum desafio para Onticrow. Sob o ar atento de Caim, Znazel subiu de nível, chegando ao nível 32. Zazel já havia acumulado experiência suficiente e, após derrotar um CVP 6 níveis acima, além de ajudar Onticrow a derrotar os outros 3 Pokémon, a experiência adquirida foi suficiente para aumentar seu nível novamente. Caim aproximou-se lentamente, observando o rosto pálido de Black Snack, que encarava em choque os 4 Pokémon derrotados no chão. Ele sabia que estava perdido. Mesmo que conseguisse sobreviver, dada sua idade, seria quase impossível recuperar o poder que outrora possuía. Contudo, ele preferia a vida à morte. Um brilho sombrio reluziu em seus olhos, mas ele o disfarçou rapidamente ao erguer a cabeça e forçar um sorriso. No momento em que ele estava prestes a falar, as garras afiadas de Yonchiko apareceram diante dele, acabando com ele instantaneamente. Em seus últimos momentos, Black Snack agarrou a garganta como se tentasse dizer algo, mas nenhuma palavra saiu. Ele desabou em uma poça de sangue, o rosto congelado em descrença. Atrás dele, Cobra Verde e Víbora observavam a cena em choque. Os olhos de Cobra Verde se arregalaram enquanto ela tentava gritar, mas assim que tentou mover a garganta, sentiu a lâmina da adaga contra seu pescoço e congelou. Com esforço, ela disfarçou o terror e adotou uma expressão vulnerável, lançando um ar suplicante para Caim. Mas Caim, escondido sob seu manto escuro, não me deu atenção. Ele passou por cima do cadáver de Serpente Negra e, sem hesitar, agarrou a mão de Víbora a que segurava a adaga e a empurrou. A Cobra Verde caiu lentamente no chão. Viper, atônita por um momento, ajoelhou-se rapidamente e exclamou: "Senhor." Black Snack tinha aliados poderosos e conexões complexas. Eu era quem administrava tudo isso para ele. Estou disposta a servi-lo.
Caim, que inicialmente planejava eliminá-lo, também hesitou. Ele olhou para Viper, que continuava ajoelhado com a cabeça quase tocando o chão, e disse indiferentemente: Fale. Depois disso, Caim encontrou uma cadeira sem manchas de sangue e sentou-se. Lá fora, os sons da batalha começavam a diminuir. Os homens de Mimoto estavam subjugando seus inimigos com pura força bruta. Mesmo que seus oponentes tivessem níveis de poder semelhantes, aqueles que não tivessem passado pelas mesmas provas de sobrevivência e combates até a morte que eles não eram páreo para eles. Por isso se diz que, abaixo do nível de capitão, mesmo com o dobro de soldados da aliança, nem sempre era possível enfrentar membros da equipe Rocket com habilidades equivalentes. O mesmo se aplicava às gangues de Leafitou, que viviam vidas de conforto e ociosidade. Logo, os gritos do lado de fora cessaram e 6 homens vestidos de preto, com as roupas encharcadas de sangue, entraram. Ao verem Caim sentado, saudaram-no respeitosamente. Ip, ainda ajoelhado, sentiu o cheiro de sangue vindo de fora, o que o deixou ainda mais nervoso. Depois de organizar seus pensamentos, ele ergueu a cabeça. O motivo pelo qual Black Snake conseguiu consolidar o poder em Leafiton foi porque ele se aliou secretamente ao filho do prefeito. Juntos, eles estouraram os recursos da cidade, um abertamente, o outro nas sombras. É por isso que a aliança nunca tomou medidas decisivas contra a gangue de Black Snake. Os rumores sobre conflitos entre o fio do prefeito e Black Snake eram apenas um artifício para enganar as pessoas, explicou Viper nervosamente. Eu já tinha chegado a essa conclusão. Se não tem nada mais importante a dizer, pode ir embora, respondeu Caim, apoiando a cabeça em uma das mãos. Ele olhou para os homens atrás de Viper e disse: Peçam para ele me limpar lá fora. Não quero que o cheiro de sangue se espalhe e cause pânico desnecessário. Felizmente, embora Leafitou não fosse grande, também não tinha uma população elevada e o quartel-general da Serpente Negra ficava em uma área bastante isolada, muito parecida com a base de Caim. Os gritos noturnos não causaram muita perturbação. Entendido. Skik e Fox, que tinham Guimê como sua responsabilidade, saíram para cumprir as ordens. IP, ainda ajoelhado, assentiu rapidamente e disse: Tenho mais informações, muito mais importantes. Você conhece o Coliseu de Batalha na cidade de Malville? Perguntou Vipei, enxugando o suor da testa. Alar. Sim, senhor. Vipei, que estava acostumado a criar suspense antes de revelar qualquer coisa, percebeu que Caim não tinha paciência para isso. O Coliseu de Batalha de Malville City é uma máquina de fazer dinheiro administrada por 6 grupos que trabalham em conjunto. Um desses grupos é uma organização clandestina chamada Void. Dizem que o líder deles é um treinador de nível quase de elite, muito próximo do nível de elite. Black Snake obteve a maior parte de seus lucros graças a um membro do grupo Void. De toda a receita que arrecadava mensalmente, ele entregava 70% a esse membro, o que lhe permitia manter seu domínio em Neafitou. Dos 30% restantes, 20% iam para o fio do prefeito, deixando-lhe apenas 10% para si. Com o tempo, ele conseguiu economizar o suficiente para comprar 2 Pokémon com potencial decente, mas depois de dividir o que sobrou entre seus subordinados, quase nada restou. É por isso que a gangue de Black Snake estava tão desestruturada, explicou Viper apressadamente. Então foi assim que Black Snake, um chefe de cidade pequena, tinha 2 Pokémon com potencial azul claro, pensou Caim. Isso também explicava por que os 2 Pokémon de Black Snake eram tão fracos. Claramente, eles não haviam sido treinados adequadamente. Vazio, murmurou Caim. Ele nunca tinha ouvido falar daquela organização. Embora tivesse passado algum tempo em Malville City, estava tão concentrado em treinar seus Pokémon que não prestou atenção a grupos clandestinos. Como Leafiton ficava perto de Malville City, o que Vipé disse fazia sentido. Caim sempre suspeitou que, embora a cidade fosse pequena e pobre, alguém como a Serpente Negra não deveria ter sido capaz de dominá-la sozinho. No fim, descobriu-se que ele era apenas um peão a serviço de outra pessoa. Até mesmo o fio do prefeito, que recebia 20% da receita, mostrou quão insignificante era o Cobra Negra. Sim, Wade. Eu pessoalmente entregava os recursos todos os meses, continuou VP assentindo rapidamente. Qual é o nível de poder daquele membro do vazio? O líder dele sabe sobre a gangue da Serpente Negra? Perguntou Caim. Sou fraco, então não posso afirmar com certeza, mas esse membro do Void deve estar pelo menos em um nível de treinador avançado. O líder do vazio definitivamente não sabe nada sobre a gangue da Serpente Negra. Este lugar é pequeno e pobre demais. Aquele membro do vazio só o protegeu porque, como dizem, antes alguma coisa do que nada. Um instrutor avançado.
Isso significa que ele está no mesmo nível de um oficial, pensou Caim. Asterisco, asterisco, fim do capítulo, asterisco, asterisco. Capítulo 398. Equipe Cell. Por ora, deve permanecer em segredo que a gangue da Serpente Negra não existe mais. Embora um treinador de nível avançado não represente uma ameaça significativa para Caim no momento, e seja provável que a outra parte não esteja interessada nas receitas de um lugar pequeno como Leafton, é melhor evitar problemas desnecessários por enquanto. Caim precisa de tempo para crescer. Levante-se, disse Caim calmamente. Ao ouvir isso, Vipê, que estava ajoelhado no chão, mostrou um lampejo de alegria nos olhos, percebendo que havia escapado por pouco de um destino sombrio. Todos os membros da gangue da Serpente Negra estão presentes? Não, não. Há apenas cerca de 30 pessoas aqui, a maioria indivíduos ociosos sem nada de útil para fazer. Eles não estão profundamente envolvidos em batalhas de verdade. Seu principal papel é agitar a bandeira da gangue da Serpente Negra e coletar algumas taxas na cidade forrada. Os verdadeiros lutadores geralmente ficam em casa ou em uma área de treinamento especializada da gangue. Eles formam o núcleo principal da gangue, enquanto o resto são apenas pessoas com um ou dois Pokémon de baixa qualidade tentando sobreviver para ter uma vida um pouco melhor, explicou VP. Ao ouvir isso, Caim começou a entender. Delegar tarefas triviais e desnecessárias a pessoas ociosas para economizar tempo e dinheiro, permitindo que outros aprimorem suas habilidades primeiro, é uma estratégia que possibilita o crescimento constante de uma gangue. Não admira que os forasteiros parecessem tão fracos quanto galinhas e tigres de papel, facilmente eliminados por Alec e os outros. Você consegue reuni-los? Sim, geralmente eu mesmo tenho esses lutadores principais. Embora a força deles seja mediana em comparação com grandes mestres, eles são muito melhores do que os forasteiros. Além disso, nem todos estão aqui apenas para se divertir, alguns realmente desejam melhorar. Ao que tudo indica, DP desempenhava um papel significativo na gangue da Serpente Negra, o que explicava sua crescente insatisfação quando o líder da gangue permitiu que uma mulher assumisse a liderança. Se aquela mulher tivesse sido forte o suficiente, a história teria sido diferente, mas claramente ela não era. Além disso, grande parte do trabalho administrativo da gangue era gerenciado por VP. Se ele fosse mais forte que Black Snake, provavelmente eu teria eliminado para assumir o controle. Mas ele não se atreveu, pois tanto o fio do prefeito quanto o membro do grupo do vazio estavam fora de seu alcance. Tome este comprimido e reúna essas pessoas, disse Caim, jogando um comprimido vermelho para Víbora, o mesmo que havia dado a Alec e Miyamoto. Embora Caim confiasse mais em Miyamoto e Alec agora, ele ainda não lhes havia dado o antídoto. As tarefas que ele lhes havia atribuído estavam se tornando mais críticas, e mesmo que Caim lhes desse o antídoto agora, eles não aceitariam. A confiança havia sido construída recentemente e precisava de tempo para se consolidar. Sem a contenção proporcionada pela pílula, não havia garantia de que pequenos pensamentos traiçoeiros não surgissem em suas mentes. Embora pensamentos tão insignificantes não fossem decisivos, uma vez que resolvessem seguir Caim, acreditando que ele os conduziria a um futuro melhor, eles lhe dariam tudo de si. Até então, Caim não os havia decepcionado. Piper hesitou por um momento, mas acabou engolindo a pílula vermelha. Caim não havia explicado os efeitos da pílula, mas como membro de uma força clandestina, Piper entendia suas implicações. Sair de casa depois de tomar um comprimido sem um propósito específico seria suspeito até para ele mesmo. Ele saiu correndo para reunir os verdadeiros lutadores da gangue da Serpente Negra na cidade foada. Caim sentou-se no banco principal, observando os Ki e os outros limparem os cadáveres e as manchas de sangue do pátio externo e do salão interno. Como Caim não queria alarmar os moradores da cidade, tudo teve que ser limpo sem deixar nenhum vestígio de sangue. Felizmente, esses problemas não representaram nenhum desafio para Gmer. Logo em seguida, Vip voltou apressadamente para o salão com cerca de uma dúzia de pessoas. A julgar pelas suas expressões, ficou claro que Vip já os havia informado do ocorrido. Inicialmente, alguns ficaram insatisfeitos, pensando que a força da Serpente Negra não poderia ter sido derrotada tão facilmente. Mas ao verem Caim sentado na cadeira principal do salão, por algum motivo, todos sentiram uma leve tensão e seus movimentos se tornaram mais cautelosos. Senhor, estes são os principais lutadores da antiga gangue da Serpente Negra. Eles são responsáveis pelas batalhas da gangue e por lidar com os Pokémon selvagens que se infiltram repentinamente, disse Vipê, apontando para os 12 homens atrás dele. Caim observou a energia e o espírito das 14 pessoas presentes, notando que elas eram de fato muito melhores do que os fracos que estavam no pátio mais cedo.
Só de olhar para a aura deles, dava para perceber que mal se qualificavam como treinadores. Ao menos eles não eram apenas hedonistas. Eles compreendiam a importância da força. Entendo que vocês eram membros da gangue da Serpente Negra, mas a gangue não existe mais. De agora em diante, vocês não trabalharão mais para a gangue da Serpente Negra, mas para mim. Se alguém tiver objeções, pode se retirar imediatamente, disse Caim friamente de sua cadeira. Uma dúzia de pessoas tocou o Lares e depois olhou para Viper, que estava na frente com uma expressão respeitosa. Para eles, Viper era uma espécie de guia em sua jornada como treinadores, frequentemente oferecendo orientação durante o treinamento. No entanto, nem todos respeitavam Viper, alguns eram seguidores leais de Black Snack, não da gangue em si. Dois deles hesitaram, afastando-se lentamente do grupo. Após uma leve reverência a Caim, prepararam-se para partir. Quando estavam prestes a sair, o Michena e um Primeape pularam em cima deles, matando-os instantaneamente. O único som que se ouvia era o de copos caindo no chão. Pepper enxugou rapidamente o suor da testa, sabendo que alguns ali eram leais a Black Snack e que haviam sido eliminados com muita rapidez. Os 12 restantes ficaram paralisados de medo, sem ousar se mexer. Achoo. Os que restarem, continuem fazendo o que faziam antes. Fox, Kaya e Hunt escolham 4 pessoas dentre essas 12 para formar equipes de 5 pessoas. De agora em diante, vocês as liderarão. Ski, aqui está um cartão com 3 milhões de Poké-dólares. Use-o como fundo inicial e administre as finanças. Fox irá ajudá-la. Miyamoto, Kai estará sob seu comando. Alec, Randy e Viper estarão sob sua supervisão. Como você conhece o Emo, também ficará responsável pelo recrutamento de novos funcionários. Se precisar de algo, informe as que. Assim que os novos funcionários forem treinados por algum tempo, eles serão redistribuídos sob o comando de Miyamoto e Ski. Entendido, responderam todos em uníssono. Caim havia estabelecido uma cadeia de comandos simples para garantir que as ordens fossem executadas com mais eficiência. Quanto a Viper e os 12, eles assentiram repetidamente sem ousar expressar qualquer discordância. De resto, os 2 cadáveres no chão eram um claro exemplo disso. E todos eles tinham visto como aquele lugar costumava ser animado, agora parecia vazio e silencioso. Quanto ao nome da gangue da Serpente Negra, mantenham-no em segredo por enquanto, mas nosso verdadeiro nome será Equipe Cell. A seção EN da equipe Rocket será temporariamente chamada de Equipe Cell. Vou solicitar o número de equipe ao quartel-general, disse Caim de improviso. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulos 399, Retorno à Floresta. De qualquer forma, o nome não é importante por enquanto, é apenas o estágio inicial de uma organização, com apenas um grupo básico de pessoas. Eles ainda nem sequer têm capacidade para gerir o mercado negro. Embora o mercado negro em Leafton não mereça menção, no futuro, à medida que a cidade se desenvolve, será essencial que ele fique sob o controle de Caim, já que é uma das principais fontes de renda para uma organização clandestina. Quanto às taxas de proteção, o valor mensal não é significativo, então não é surpresa que, quando Caim sacou 3 milhões, tanto o Viper quanto os demais tenham demonstrado incredulidade. Isso demonstra o quão ridícula era a renda do grupo Black Snack no passado. Para o Caim de antigamente, esses 3 milhões teriam sido uma quantia considerável, mas agora é administrável. Nos próximos dias, o objetivo será ganhar dinheiro e Caim buscará maneiras para que a equipe Cell gere sua própria renda, permitindo que eles se sustentem. O investimento inicial de 3 milhões permitirá que todos troquem de Pokémon, garantindo que cada pessoa tenha pelo menos um de qualidade aceitável, com aptidão mínima de amarelo escuro. Isso garantirá que seu potencial de crescimento seja ligeiramente maior. Para aqueles que se juntarem no futuro, eles também não precisarão capturar seu primeiro Pokémon. Um Pokémon da mesma qualidade será fornecido a eles, economizando tempo e acelerando o desenvolvimento da equipe. Amanhã, Alec, você e os outros levarão todos para a cidade de Vedantut para processar licenças de caçador no mercado negro. Ski compre um lote de Pokémon úteis com boa aptidão. Então, todos vão capturar Pokémon na floresta. Por enquanto, deixem de lado as taxas de proteção, passem algum tempo explorando o campo. Isso acelerará seu crescimento e ajudará a eliminar os mais fracos. Ainda deu ordem sobre o que precisava ser feito nos próximos dias: fortalecer seu poder e capturar Pokémon para ganhar dinheiro. Aqueles com pouca força ou que não conseguissem acompanhar seriam eliminados imediatamente. Se a lealdade deles fosse suficiente, eles poderiam trabalhar em funções de apoio. Caso contrário, era melhor removê-los imediatamente.
Os novos membros sentiram um arrepio ao ouvirem as palavras de Caim. O novo líder parecia generoso com o dinheiro, mas suas expectativas eram altas, e aqueles que não as atendessem seriam descartados sem piedade. Tendo testemunhado como Caim dizimou os membros da base do grupo Serpente Negra, eles sabiam que ele não hesitaria em matar. Enviar Alec e os outros para a floresta com os novos recrutas não só lhes daria a oportunidade de aprimorar suas habilidades e capturar Pokémon para ganhar dinheiro, mas também ajudaria a eliminar aqueles com menos potencial. É semelhante ao teste na ilha da equipe Rocket. Sobreviver na natureza era como peneirar areia, aqueles que permanecessem seriam verdadeiramente valiosos. O pequeno grupo de Caim estava apenas começando, eles não precisavam de muitas pessoas, mas queriam que cada uma fosse suficientemente capaz. Os requisitos não eram muito altos, bastava que eles atingissem o nível de um membro comum da equipe Rocket. É claro que, para Alec e os outros, as expectativas eram maiores. Naquela mesma noite, Caim estabeleceu as bases de sua futura organização clandestina na região de OM. Seu papel dentro da equipe Rocket dependeria de sua força. Se Caim alcançasse o nível de executivos como Sabrina ou Koga, ele poderia supervisionar toda a região de OM com a determinação de Giovanni. Isso não era impossível. Mas se ele não alcançasse esse nível, provavelmente enviariam outra pessoa para assumir o controle. Se o grupo dele se desenvolvesse adequadamente e Caim demonstrasse a força necessária, eles poderiam se tornar uma equipe como o chamado Grupo Void na cidade de Malville. Quando o crescimento de Leafton se estabilizasse e acelerasse, seria então que essa nova organização tornaria oficialmente conhecida. O único obstáculo de Caim era o lento desenvolvimento de Leafton. Para superar isso, o método mais rápido e eficaz seria construir uma academia na cidade. Basta olhar para a vizinha Vedantufton. No passado, era tão pobre e subdesenvolvida quanto Leafton, mas desde que um salão de concursos Pokémon foi construído lá, sua popularidade disparou. Além disso, seu ambiente renovado e localização privilegiada fizeram dele um local de aposentadoria desejado por muitos idosos. Logo depois, um ginásio foi construído na cidade de Vedantuf adicionado pelo autor. Por favor, não critique. Embora o ginásio não seja muito famoso, a combinação do salão de competições com o ginásio fez com que a cidade crescesse rapidamente. Dizem que o prefeito de Vedantufton chegou a cogitar renomear a cidade para Vedantuf City, mas a falta de apoio impediu a iniciativa. Isso demonstra o nível de desenvolvimento que Vedantufton alcançou. Caim não pretende atingir esse nível imediatamente, mas pode replicar a estratégia de desenvolvimento deles. Com o apoio da Devon Corporation e algumas recomendações do Velo Matsuda na liga, o desenvolvimento de Leafton não deve ser um problema. Assim que a cidade prosperar, todas as forças de Caim crescerão rapidamente, seja a organização clandestina conhecida como Equipe Cell ou a Academia de Ginástica Visível. Leafton será o verdadeiro ponto de origem de Caim. Claro, tudo isso é apenas um plano. Ele deu apenas o primeiro passo e ainda enfrenta desafios significativos. Após distribuir todas as tarefas, Caim partiu com Onchkou e Snazel. Considerando o tamanho e a força atuais de Onchkou, voar com Caim não é um problema. Caim subiu em suas costas e retornou diretamente para sua residência. Por ora, não era conveniente para Caim revelar sua identidade a essas pessoas, seja sua verdadeira aparência ou seu status como membro da Liga. Com Alec e os outros presentes, pequenas decisões poderiam ser tomadas entre eles. No passado, Mukko costumava pousar no ombro de Caim, mas agora o Ontifou o carregava em voo. Embora o Ontifou não tivesse tanto espaço quanto Topius, contanto que não voasse muito rápido, Caim conseguia se segurar sem problemas. Caim voltou diretamente para seu quarto e desabou na cama. No dia seguinte, Caim saiu com seus Pokémon e foi direto para a floresta à casa do jardim. Para abrir um ginásio, Caim ainda precisava melhorar sua força. No mínimo, ele precisava da força de um treinador de nível avançado, semelhante a um oficial da equipe Rocket, para obter permissão para abrir um ginásio em um lugar pequeno como Leafton. Isso só foi possível graças aos contatos da Liga, caso contrário, seria extremamente difícil. Quando soupou que Snazel e Skorupi, Caim adentrou ainda mais a floresta. Ele também precisava subir de nível como caçador na Guilda dos Caçadores. Somente ao atingir o nível de caçador 4 estrelas ele poderia criar uma equipe de caçadores e aceitar missões em equipe. As missões em equipe eram, de longe, a maneira mais rápida de ganhar dinheiro. No início, ele não encontrou muitos Pokémon, mas à medida que se aventurava mais fundo na floresta, eles gradualmente começaram a aparecer. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco.
Capítulos 400 A Floresta de Slakot. O objetivo de Caim ao entrar na floresta era claro: treinar seus Pokémon, aumentar sua força e capturar mais Pokémon. Dessa vez, Caim carregava consigo várias centenas de Pokébolas, não apenas para aumentar sua pontuação como caçador, mas também para se preparar para a futura adição de muitos novos membros à sua equipe. Em vez de comprar Pokémon da Guilda dos Caçadores, ele preferia capturá-los ele mesmo para atribuí-los diretamente a ele. Se ele soubesse disso antes, Caim teria capturado Pokémon em massa durante sua estadia na Ilha do Desafio, onde a qualidade geral dos Pokémon era muito superior. Mas agora não havia mais volta. Felizmente, com o sistema de Caim, identificar a qualidade dos Pokémon foi muito mais fácil do que para os outros. Após uma hora de exploração inicial, Caim realizou um levantamento simples da distribuição de Pokémon na montanha ao fundo. Existiam três grupos principais. Os mais numerosos, de longe, eram os Wurmple e suas duas linhas evolutivas, dos Tox e Beltiff. Esses dois grupos possuíam um maior número de Pokémon, o que agradou a Caim. Os Pokémon do tipo inseto não tinham um limite de crescimento muito alto, mas sua vantagem era a rápida evolução. Com um pouco de treinamento, eles podiam se tornar rapidamente aptos para a batalha. Por esse motivo, Caim planejou eliminar todos os Wurmple em ambos os grupos. Outra vantagem dos Pokémon do tipo inseto era a sua grande quantidade, o que aumentava a probabilidade de encontrar indivíduos de alta qualidade. Se os Wurmple fossem gerenciados e treinados adequadamente, poderiam se tornar uma fonte consistente de Pokémon úteis. Inspirado pelo Wurmple, Caim também considerou a ideia de trazer o Eevee e Caterpie da região de Kanto. Com um bom manejo e treinamento, esses Pokémon poderiam ser tão eficazes quanto dos Tox e Bealtiff. Em termos de potencial de ataque, o Beedrill apresentou a maior capacidade ofensiva entre as quatro espécies. Parece que não devemos desperdiçar os recursos desta montanha. Vou ter que pedir a Ski para reunir algumas pessoas para organizar a área e transformá-la em um campo de treinamento para uso interno, pensou Caim. Se um grupo dependesse exclusivamente da compra de Pokémon de terceiros, isso não seria sustentável a longo prazo. A solução ideal era ter sua própria fonte de Pokémon, e os Pokémon do tipo inseto dessa montanha eram uma ótima opção. Utilizando seu sistema, Caim conseguia filtrar os Pokémon de baixa qualidade e, com o tempo, a qualidade média melhoraria significativamente. Além desses dois grupos, havia outro importante, os Slakot na Floresta Slakot. Ao ver esse grupo, Caim ficou bastante surpreso. Caim conhecia bem Slaking, a evolução final de Slakot. Este Pokémon tinha atributos de batalha comparáveis aos de lendários, mas sua habilidade atuante preguiçoso o limitava bastante. Muitas habilidades de Pokémon não acrescentavam muito, mas também não prejudicavam o Pokémon. Slaking era diferente, com excelentes atributos inatos e sendo do tipo normal, ele podia aprender uma grande variedade de golpes e enfrentar qualquer oponente. Mas sua habilidade de trabalhador indevido reduziu drasticamente seu potencial pela metade. Talvez o criador do mundo Pokémon tenha decidido que Slaking era forte demais e lhe deu essa habilidade para limitá-lo. Afinal, sem essa limitação, até mesmo os Pokémon lendários teriam dificuldades contra ele. Caim teve uma ideia para Slaking, usar o movimento troca de habilidades para substituir a habilidade preguiça de Slaking por outra. Não precisava ser uma habilidade especialmente poderosa, simplesmente remover preguiça seria suficiente. Isso aumentaria exponencialmente a força de Slaking. No entanto, o movimento troca de habilidades não era permanente, eventualmente as habilidades retornavam aos seus estados originais. Isso representava um problema. Um Pokémon preguiçoso repentinamente forçado a se mover, ele conseguiria se adaptar física e mentalmente a essa mudança? Provavelmente não. Mesmo com seu talento natural, Slaking precisaria de treinamento básico. Idealmente, 10 Pokémon diferentes usariam a habilidade troca de habilidades no Slaking continuamente para mantê-lo livre da habilidade preguiçoso, permitindo que ele se adaptasse a ser ativo tanto no treinamento quanto na batalha. Se treinado desde o estágio de Slakot, quando evoluir para Vigoroth, o skill swap poderá não ser mais necessário. No entanto, uma vez que se torne um Slaking, precisará desse suporte pelo resto da vida. Em resumo, treinar um Slaking totalmente funcional exigiria pelo menos 3 Pokémon adicionais capazes de usar troca de habilidades e que estivessem sempre ao seu lado. O custo do treinamento seria altíssimo. Se fosse bem sucedido, valeria a pena, pois Slaking seria mais poderoso que os Pokémon lendários. Mas, se falasse, o investimento seria uma perda total. Por ora, Cain via isso apenas como um experimento, sem planos de capturar e treinar um Slaking de forma séria. A Floresta Slakot tinha um nome bastante apropriado.
Ao entrar, Caim viu muitos lacotes esparramados nas árvores ou no chão, sem sequer se darem ao trabalho de alcançar as frutas silvestres próximas. Somente quando estavam extremamente famintos é que se esforçavam para levar as frutas à boca. Eles não deram atenção a Caim, como se o estivessem convidando a capturá-los. Se Caim tivesse visto alguns lacotes de qualidade particularmente boa, ele poderia ter sido tentado a capturar alguns, ao menos para que seus subordinados os usassem como trunfos. Mas esse não era o caso na floresta Zacote, onde a maioria dos Zacote era de qualidade geralmente baixa, variando do amarelo ao ocasional verde claro. Por enquanto, Caim não estava interessado em capturá-los. Os Zacote tinham pouco valor, principalmente porque eram extremamente preguiçosos. Seus níveis só podiam aumentar lentamente ao longo do tempo com a alimentação diária. Poucas pessoas tiveram a paciência de suportar esse processo. E para aqueles que tiveram, quando o Zacote finalmente evoluiu para Vigorote, sua força era considerável, mas com o tempo ele evoluiria para Zaquin, voltando a ser um Pokémon preguiçoso. Após uma breve caminhada pela floresta Zacote, Caim notou alguns sinais de Vigorote e decidiu não se aventurar mais longe. A floresta poderia ser um tesouro escondido que valeria a pena explorar no futuro, mas por enquanto, sua prioridade era treinar e fortalecer seus Pokémon. Asterisco, asterisco, fim do capítulo, asterisco, asterisco.